Oi, gente, nós estamos falando sobre cosmovisão bíblica e a ideologia. Então, nós falamos qual a importância disso. Às vezes, alguma coisa que é agradável e sábio para os nossos olhos, na verdade, está contra os ensinamentos bíblicos e nos guia para a destruição. Agir pelo relativismo é desprezar todo o sacrifício de Jesus. Se quisermos descobrir aquilo que se passa na mente de Deus, nós precisamos de um tempo para desfrutar um relacionamento diário com Ele. Nós precisamos sempre estar atentos para nos moldar nessa renovação da palavra. Uma forma de alcançarmos a vontade de Deus é não nos conformarmos com as coisas desse mundo e buscar a renovação pelo conhecimento das Escrituras. Agora nós vamos falar como desenvolver essa cosmovisão bíblica. Como isso se aplica na nossa vida. Porque nós já percebemos que você tem um novo nascimento, não é o fim, mas é o ponto de partida. Então, tem gente que se limita a simplesmente, eu tive um novo nascimento, então eu vou ter as mesmas atitudes que Jesus Cristo. Não, você precisa ter a sua mente renovada. Porque a transformação através do nosso entendimento que vem através da Bíblia. A primeira coisa simples e básica é leia a Bíblia, entenda a Bíblia e viva a Bíblia. Claro que a letra por si só mata, mas o Espírito que vivifica. Então nós temos que ter a palavra de Deus e o Espírito Santo para vivificar em nós. Então, como nós aplicamos e podemos fazer? Uma coisa interessante é que muitas vezes essas filosofias, ideologias, elas vêm sutilmente atacar e começam a impermear dentro da igreja, dentro dos próprios evangélicos. A Bíblia é uma ferramenta capaz de renovar todos os traços durante de uma mentalidade corrompida e inserir os fundamentos que levam o padrão do reino. Não é um processo que acontece a curto prazo, isso vai até a nossa morte. Então requer esforço e perseverança. Em Mateus 7, do 24 ao 25, fala o seguinte... 24 e 27. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras e as pratica será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E ela não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Então, quem ouve as palavras e praticam, aqueles que permanecem sobre a rocha, só que aqueles que ouvem as minhas palavras e não os praticam, será comparado como um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, que caiu e aí foi destruída, né? Ela desabou. E vai ser grande a sua ruína. Olha só que interessante. Não tem a ver com relação à pessoa que conhece a palavra e não conhece a Deus. Aqui Deus está falando de pessoas que conhecem a Deus, porque elas ouvem as palavras. Então a diferença não é de quem ouve a palavra e não ouve. Os dois ouvem as palavras, mas a diferença é que um pratica e o outro não pratica. Nós temos que entender. Por que será que um pratica e o outro não pratica? Porque muitas vezes as pessoas lê por ler e não tem a vivência, não tem a revelação do que a palavra está falando. Então a primeira coisa, você tem que entender a Bíblia. Então são coisas tão simples, básicas, e também tem coisas que nós precisamos do Espírito Santo para revelar dentro de nós e revelar a vida. Então quando nós entendemos isso, nós vamos ter frutos para que nós possamos tomar a decisão certas. Muitas pessoas que não agem como Jesus, não é porque eles não sabem, mas é porque eles não pensam, porque elas não deixam a palavra entrar dentro delas e fazer parte da vida delas. Colossenses 2,8 fala:
Cuidado para que ninguém vos venha enganar com a sua filosofia e sutilezas, conforme as tradições do homem, e não segundo Cristo. Nós podemos filosofia, distinção dos homens, né? Isso, tudo que não vem segundo Cristo, isso são verdades falsas, entre aspas. São pessoas que querem trazer ideologias, ideias, trazer a relativização da verdade, quando não está segundo Cristo. Paulo, ele está falando para nós tomarmos cuidados com essas filosofias, vãs sutilezas que vêm dentro da igreja, dentro dos próprios cristãos que creem em Deus. Então, para nós tomarmos cuidado com isso. Paulo fala em 2 Timóteo 13,14, fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as letras sagradas, que podem tornar de sábios para a salvação de Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, para a correção, para a educação, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, fala sobre a palavra, as letras. Isso vai te instruir, para te proteger, vai te ensinar a guardar, para você não receber esses ataques, porque normalmente é atacado as famílias, que é o plano de Deus. Em 2 Timóteo 4,2, pregue a mensagem, a palavra de Deus. Insista em anunciá-la, a palavra de Deus. Seja no tempo certo ou não, procure convencer. Ensine com toda a paciência, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. As pessoas estão vendo que as pessoas não estão nem aí, porque elas não dão... elas seguem os próprios desejos. Por quê? Porque vai contra aquilo que o mundo está vivendo. Mas eles querem, muitas vezes, o que é mais fácil para mim, os desejos. Porque amor a todo mundo, uma coisa humanitária. Cuidado, para não ser os próprios desejos. Porque elas vão ter uma porção de mestres que vão dizer para elas o que elas querem ouvir. As pessoas vão deixar de ver a verdade para dar atenção às lendas. Então, suporte o sofrimento, faça o trabalho de entregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servos de Deus. Então, hoje nós entendemos que essas ideologias, elas vêm para diluir o evangelho, para que nós entendamos de uma forma prática que muitas coisas na Bíblia que são verdades absolutas. A Bíblia fala de diversos tipos de pecados. O homossexualismo, a Bíblia fala que é pecado, que é abominação a Deus. E o que o mundo faz? Ele fala que é um pecado e fala que não é um problema. O problema é um distúrbio da medicina. Tem até um código internacional de medicina de doenças que fala que é classificado como CID, com o Código Internacional da Doença. Então o mundo é relativo nas suas verdades, isso transforma-se como problema. E isso vira um padrão. E a Bíblia fala: não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Olha só o que está acontecendo. Fala, vou pegar umas coisas um pouco mais. Quando fala de incesto, bestialismo, é pecado, é abominação. Mas o mundo está trazendo não como problema. Ideias, ideologias, vãs filosofias, para que a gente ouça o que a gente quer, para agradar todo mundo. Ao que a Bíblia fala de pecado, o mundo fala sobre problema, fala, e depois se torna um padrão. A Bíblia fala sim, sim, não, não. Então, é isso.
existe a verdade absoluta, não existe a relativação das coisas. E Paulo traz uma exortação. Ele fala, toma cuidado, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não adote as filosofias humanas. Por mais que, entre aspas, são humanitárias, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que vem? Vem através da renovação da palavra. Leia a palavra, viva a palavra. Não largue ela por nada, porque ela é verdade absoluta. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Então que você possa ser apaixonado pela palavra de Deus, que você possa ser posicionado de acordo com ela, para você permanecer firme e não ceda às sutilezas, às filosofias, às ideologias, e que Deus possa te usar para trazer isso aonde você vive de uma forma sincera, de uma forma correta, de amor, mas posicionado diante de Deus. Então eu quero que você preste bem atenção. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!